Olá, pequenos pesquisadores! Chegamos na lição de sexta-feira. Hoje é o dia de preparação. Como está a sua casa? Você deixou tudo para fazer hoje? Vixe, se você fez isso, o que vai acontecer? Provavelmente você não vai conseguir arrumar tudo a tempo. O pôr do sol hoje é às 18 horas e 13 minutos aqui na minha cidade, em Sorocaba. Exatamente. Então você vai pesquisar aí qual é o horário do pôr do sol na sua cidade e você vai colocar aqui no cantinho da lição, do lado esquerdo, tá certo? E qual é o verso para memorizar? Está escrito em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas velhas já passaram, eis que surgiram o quê? As coisas novas. E aqui nós temos a imagem de um garotinho na lição de vocês. E ele está assim, ó, ele está com dúvida, pensando, reflexivo. E sobre o que ele está com dúvida, né? O que será que fez com que esse menino ficasse pensando, refletindo? Olha só. Nada mudou? Ao permitir que o fermento da verdade opere dentro de mim, ele purificará minhas qualidades grosseiras, transformando meus pontos ásperos em aspectos gentis. Então, à medida que aquele fermento bom está num coração quentinho, ele vai o quê? Ser transformado, ele vai se transformar, vai ocorrer um milagre. E ele vai crescer, 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 né, até deixar o quê? A sua massa no ponto. Mas esse menino está aqui, bom, se o meu coração já foi transformado, à medida que essas mudanças foram produzidas, os anjos ficaram felizes, né? Fizeram manifestações em cânticos arrebatadores e Deus em Cristo se alegraram em mim quando eu fui transformado. De acordo com a semelhança de Jesus. Todo esse papo de mudança parece maravilhoso, né? Olha, ocorreu tudo bem. Mas, se Deus é capaz de fazer essa obra em nós e nos outros, então por que há tanta gente que não muda? Muitas pessoas mudam, muitas pessoas aceitam a palavra de Deus. Mas por que que as outras, nem todos aceitam? Podia ser universal, né? Todo o planeta louvar o único Criador, o único Deus. Mas por que que existe ainda muitas pessoas que não aceitam a Jesus? Vamos entender? Número 1. Quando Jesus andou na terra, ensinou muitas coisas e deu um exemplo perfeito. Será que todos que o ouviram decidiram obedecer ao seu chamado? Não. Como podemos saber que estamos deixando Jesus nos transformar? Encontre a resposta no texto abaixo e sublinha. Mas antes nós vamos ler lá em João, para nós entendermos por que muitas pessoas não aceitaram Jesus, mesmo Jesus estando aqui na terra e pregando para elas, né? João, capítulo 6, verso 64 e 66. Diz assim, ó. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Olha só, pequenos pesquisadores, então, nós não precisamos ficar, encucados, ficar pensando, mas por que fulano não aceita Jesus? Ou ele estava lá na igreja, por que do nada ele saiu da igreja, né? Por que meu amigo abandonou a fé, abandonou a igreja? E aqui na Bíblia fala, se Jesus já sabia quando ele estava aqui na terra, que ele pregou a palavra, imagine nós. Nós não precisamos ficar assim, pequenos pesquisadores, porque nós sabemos como o pecado está no mundo. E Jesus sabia que muitos eram descrentes, muitos não iriam acreditar no que ele estava dizendo. Tá certo? Então aqui, ó, como podemos saber que estamos deixando Jesus nos transformar? Então agora nós vamos falar daquelas pessoas que aceitaram a Jesus, que você aceitou a Jesus. Nós já entendemos o porquê que as outras não aceitaram a Jesus. Então vamos lá. O maior problema para as pessoas costuma ser o quê? A incredulidade. Então, sublinhe lá, incredulidade. Ou o quê? A falta de fé. Parece que essa má qualidade precisa ser apagada do nosso pensamento. Podemos dizer do fundo de nosso coração, se estamos deixando Jesus nos transformar.
Não nos sentiremos o que perfeitos, mas passaremos a ver as coisas de um modo diferente. As coisas erradas que uma vez amamos, agora o que odiamos. E as coisas boas que odiávamos, agora amamos. Isso é uma mudança de pensamento. Então, aquelas pessoas que não aceitaram a Jesus é porque elas não creram, não deram uma oportunidade para entender o que é o reino de Deus, né? Então, nós vamos deixar elas de lado. Agora nós vamos falar sobre aquelas que abriram o seu coração e quiseram saber mais sobre a salvação. Essas pessoas agora são novas criaturas. Tudo que elas fazem é novo, é diferente, tem sentido. Como diz aqui, ó, essa notinha, tudo o que a gente passava a odiar que era bom, agora nós amamos, né? E tudo que a gente fazia de errado, a gente abandonou. Então, todas as coisas foram transformadas, se fizeram novas, tá certo? Número 2. Jesus nos explica como seremos transformados ou modificados. Pesquise em Romanos, capítulo 12, verso 1 e 2, e anote 3 coisas que precisamos fazer. E depois marque com a cor da sua preferência no texto abaixo mais 3 coisas que devem acontecer em nós para sermos completamente transformados por Jesus. Vamos ler então lá em Romanos. Onde será que está em Romanos, que nós já falamos sobre ele? Romanos está Atos, depois de Atos. Romanos 12, verso 1 e 2. Diz o seguinte: Rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha que verso bonito de Romanos. Então, a primeira palavrinha que nós vamos pôr aqui, que é que está pedindo, né? Escreva 3 coisas que precisamos fazer depois de ler Romanos. A primeira delas é um sacrifício vivo. O que é sacrifício vivo? Significa adoração. A segunda é de dedicação ao seu serviço. E a terceira é o quê? Apresentar tudo isso de uma maneira agradável ao Senhor. Tá certo? Vamos ver aqui então na notinha que está pedindo também que nós devemos achar mais 3 coisas que devem acontecer em nós para sermos completamente transformados. Então vamos lá. Transformado, eu já gostei aqui, ó. Transformado significa o quê? Mudado, ou seja, mudança, para uma coisa diferente do que era antes. Renovar significa voltar-se a ser novo. Se você for resolver uma expressão numérica de qualquer forma, nunca chegará ao resultado correto. Para obtê-lo, deverá apagar o que já foi feito e começar novamente, seguindo o quê? A ordem correta das operações. De igual modo, se quisermos nos tornar mais semelhantes a Jesus, precisaremos que ele reescreva o quê? Os nossos pensamentos. Então, reescreva os nossos pensamentos. Precisaremos que ele misture o fermento do seu Espírito Santo em nossa vida. E precisamos ter o cuidado para nunca fazer nada que o entristeça ou despreze ou desperdice a obra do Espírito Santo. Então, as 3 coisas que nós precisamos sublinhar, né? Que deve acontecer em nós para sermos completamente transformados. É isso, pequenos pesquisadores. Então, a primeira o Senhor vai reescrever nossos pensamentos. Ele vai misturar o fermento do seu Espírito Santo em nossas vidas, né? E vai fazer o quê? Vai fazer uma transformação na nossa vida, tá certo? Então, sublinhe aí para ficar certinho a nossa resposta. E o colocando em prática, faça um pão de banana para o sábado usando a receita de segunda-feira. Olha que legal. Desta vez, não se esqueça de incluir o fermento para vocês verem a diferença que vai acontecer com a textura deste pão de banana para o outro, que não tinha o fermento. Então, qual vai ser a textura? O que vai acontecer de diferente?
faça essa experiência, tá bom? E compartilhe com seus coleguinhas no sábado e para vocês verem o que aconteceu com esse pão de banana. Ok? Então, um abraço bem apertado e até amanhã. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.